Olá, Terráqueos, aqui quem fala é Leandro V. Silva e no vídeo de hoje vamos falar sobre as características do livro impresso, As características que você pode estar escolhendo para produzir o seu livro impresso. Características como tipo de capa, acabamento de capa, tipos de lombada, tipos de papel, Acabamento aqui de impressão do miolo. Então vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. Eu montei uma planilha aqui concentrando essas informações, de características do livro impresso, para poder te ajudar a entender aqui essa questão, esse processo, As opções que você pode estar escolhendo aí para produzir a sua obra no formato físico. Nessa minha planilha aqui, logo de início tem aqui, números de páginas, Time New Roman 12. O que seria isso aqui? Isso aqui é para poder calcular aproximadamente quantas páginas vai ter o seu livro a partir do original. Claro, aqui não tem como ter uma precisão. Por quê? Porque aqui esse cálculo que eu faço a partir do original, tá vendo? Aqui você pode escolher o original A4 ou A5, Porque tem gente que começa a desenvolver sua história ali a partir do A5, Configura o arquivo no A5 e começa a desenvolver ali, E tem gente que faz no A4, por exemplo. Eu desenvolvo tudo no A4 mesmo, no padrão que tá lá no Word eu começo a desenvolver. Então aqui, a partir do original, do formato que você escolhe, mantendo seu original nesse tipo de fonte tamanho 12, ele aqui consegue calcular mais ou menos. Mas aqui, esse cálculo é conforme a minha diagramação, Isso aqui vai depender do tipo de diagramação que você vai fazer, do diagramador que você escolheu aí, do que ele vai definir ali de espaçamento, tipo de fonte e tal. Então tudo isso influencia na quantidade de páginas do seu livro, O padrão que ele escolhe ali de páginas ímpares e pares e tal. Então são N fatores que vão influenciar. Nos vídeos sobre diagramação eu vou explicar com detalhe essas coisas, o padrão que eu uso, o padrão que a maioria dos outros diagramadores utilizam. Então eu vou explicar tudo isso nos vários vídeos sobre diagramação que vamos ter aqui, beleza? Então voltando aqui na minha planilha, a partir do original, escolhendo o formato do original, ele vai calcular aqui a quantidade de páginas, lembrando, a partir do estilo de diagramação que eu utilizo, Então isso aqui é só mais para você ter uma noção, da quantidade de páginas. Não é uma regra absoluta, vai ser exatamente isso aqui. Não. Como eu disse, são infinitos fatores que vão influenciar a quantidade de páginas do seu livro. Então, eu vou manter aqui o A4, o original, que eu utilizo, para poder desenvolver minhas histórias. Então, a partir do A4, nesse campo azul aqui, você vai definir a quantidade de páginas. Por exemplo, vamos supor que o meu original no A4 deu 170 páginas. Então, aqui nessa primeira linha, a gente vai escolher o formato, Então, aqui começa a primeira característica que você vai definir do seu livro, o formato, Se ele vai ser 12 por 18, 14 por 21, 16 por 23, tá vendo? Então, tem vários formatos aqui. Esses três últimos, tá vendo que ele tem polegadas aqui? 5 por 8, 5,5 por 8,5, 6 por 9. Esse aqui é o padrão da Amazon lá, o padrão internacional que a Amazon utiliza, Existem muitas outras medidas que a Amazon usa, Mas eu botei aqui as três principais aqui, as mais comuns, E aqui no Brasil, as mais comuns são o 14 por 21 e o 16 por 23, tá vendo? Então vamos supor que meu original está no A4, 170 páginas, no 14 por 21 ele daria 398 páginas. Tá vendo? Se eu fosse escolher no 16 por 23, ele daria 319 páginas. Então isso aqui é conforme o meu tipo de diagramação. Tá vendo? Vou tentar até mostrar aqui, meu livro Irmão do Gelo, tipo de diagramação que eu utilizo, tá vendo? Então é conforme o espaçamento e tal. A gente vai falar sobre essa questão de imagens, Imagens no livro. Isso aqui também influencia a quantidade de páginas. Vou mostrar isso aí mais à frente, tá vendo? Então é conforme o tipo de diagramação que eu utilizo. Então a primeira característica é o tamanho. Vocês vão definir o tamanho que é ideal para o livro de vocês. Então a partir do original, por exemplo, vamos supor que o seu original está no A5, 160 páginas, tá vendo? No 16 por 23 ele já daria 144 páginas. Agora se fosse no 14 por 21 já daria 180. Aí você vai ver se fica melhor no 16 por 23 ou no 14 por 21. Então essa questão parte um pouco da questão de gosto, do tamanho ideal. Por exemplo, se meu livro aqui é no 16 por 23, mas eu tenho livros também no 14 por 21, tá vendo? Então tudo depende da quantidade de páginas. Por exemplo, esse aqui, se eu fosse fazer esse daqui no 16 por 23, ele ficaria muito fininho, porque ele já não tem muitas páginas, tá vendo? Esse aqui tem 200 e poucas páginas, que ficou no final aqui, entendeu? Então, ele não ficaria legal no 16 por 23. Então essa planilha aqui ajuda você a ter uma noção ali para poder ver, vai ficar legal, pela quantidade de páginas, fazendo 16 por 23, fica legal.
Ah não, não fica legal, vou ter que jogar pro 14 por 21 porque é menor, por causa da quantidade de páginas que não é muito. Então para não ficar um livro grande e muito fino, eu vou fazer no 14 por 21, tá vendo? Então, a partir da quantidade de páginas você vê aí o que é ideal para você. Então tá aí meus dois livros, ó, um 14 por 21 e outro no 16 por 23. Então a primeira característica é o tamanho, né? É a dimensão do seu livro, o que você vai definir para o seu livro. E tudo influencia a partir da quantidade de páginas. Você vai ver o que é ideal para você aí. Beleza? A próxima característica aqui é o miolo, a impressão, né? A qualidade de impressão aqui do miolo. Então aqui no miolo você vai definir a qualidade de impressão relacionada ao tipo de impressão, né? Por exemplo aqui, ó, eu relacionei preto e branco inkjet. O que seria esse inkjet? É impressão feita a jato de tinta. Isso aqui fica uma qualidade um pouco inferior, mas dependendo da situação, isso aqui pode economizar muito em relação à impressão, né? Ao preço final do seu livro, né? Aí temos o preto branco laser, que fica com a qualidade bem superior, né? Por exemplo, esse meu livro Os Irmãos do Gelo, eu fiz a impressão ele no laser, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aí, né? Qualidade de impressão. Não sei se a câmera vai dar um foco aí, mas ele foi feito no laser. Por exemplo, tem o colorido inkjet, que é o colorido com impressoras a jato de tinta, né? E temos o colorido laser. Colorido laser, o valor de impressão salta absurdamente, né? No colorido inkjet sai mais barato. Mas eu já testei no inkjet e assim, ao meu ver, não ficou muito legal não. Pelo menos na gráfica que eu fiz, né? No colorido a laser, a qualidade é infinitamente superior, mas também infinitamente mais cara. Vai depender aí da estratégia que você quer, qual é o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho um livro, esse livro aqui, ele tem páginas coloridas. E páginas coloridas feitas no, tá vendo? Na impressão a laser. Não sei se vocês conseguem ver a qualidade, ó. Tá vendo? Impressão a laser. Tá vendo? Páginas coloridas feitas com impressão a laser. Deixa eu pegar uma página aqui, ó. Ó, tá vendo? Impressão a laser. Então a qualidade é bem melhor, só que sai bem mais caro. Aqui no caso eu até consegui negociar com a gráfica o quê? Porque páginas coloridas são só algumas. Ao todo aqui, se não me engano, são 16 páginas coloridas. Então eu negociei para poder, como ele foi feito a impressão toda no laser, eu negociei só as páginas coloridas à parte. Porque acontece, são poucas páginas no colorido. Aí quando você vai solicitar o orçamento para a gráfica ela entende que é tudo colorido. Então vai jogar o preço lá em cima, né? Como eu disse, apesar da impressão ser feita toda no laser, não são todas as páginas coloridas. Então eu consegui negociar, são tantas páginas coloridas e o resto tudo preto. Então a gráfica entendeu isso, né? Que são páginas coloridas e páginas preto e branco. E mandou o orçamento descrevendo, ó, tantas páginas coloridas, tantas páginas preto e branco, mas tudo feito na impressão a laser. Então isso ajudou a economizar muito. Senão esse livro sairia absurdamente mais caro. Tá vendo? Então isso aqui é uma impressão a laser. Você tá vendo a qualidade de impressão? A qualidade do preto aqui, ó. Um exemplo aqui de qualidade inkjet colorida, tá vendo? Isso aqui é um livro, uma bíblia para crianças, né? E ele é colorido. Mas se vocês forem ver aqui o colorido, ó, ele é mais opaco. Isso aqui não é feito uma impressão a laser, né? Isso aqui é uma impressão inkjet. Vocês vão conseguir ver aí, ó. Então, em relação ao colorido que eu mostrei no meu livro, que tem uma qualidade maior em relação à impressão, ó, esse aqui, ó, é o inkjet. Tá vendo? É um colorido mais opaco. Tentar comparar aqui a qualidade de... Tá vendo? O meu colorido e o colorido inkjet. Tá vendo? Colorido laser, colorido inkjet. No inkjet vai sair muito mais em conta para um colorido do que um laser. Estão vendo? Então essa é a diferença, né? Inkjet, laser. Inkjet, laser. Então a impressão a laser é um pouquinho mais caro, mas a qualidade é muito melhor. Mas se o seu livro só tem texto e tal, de repente seja mais interessante fazer no inkjet, que pode sair muito mais barato, né? A questão da impressão do seu livro. E tem o Color e o Color Premium. Esse Color e o Color Premium, você pode ver que está com A entre parênteses, mas é o tipo de impressão feito na Amazon, né? Lá tem a opção preto e branco, né? E tem a impressão Color e Color Premium, né? Color é como se fosse mais ou menos a qualidade aqui do nosso inkjet colorido. E o Color Premium é a laser mesmo, a laser colorido.
E lá também fica absurdamente mais caro se tu escolher essas opções de colorido. Então essas são as opções aqui mais comuns relacionadas à qualidade de impressão, né? O tipo de tinta e tal. Então vamos escolher aqui o preto e branco laser, por exemplo. Marquei aqui. Então isso aqui é a impressão, qualidade de impressão. O próximo também é miolo, mais relacionado ao tipo de papel, né? Aqui os mais comuns são o offset, que é o papel branco. Um exemplo aqui de papel branco impresso, esse aqui é o livro do Samuel Brandão, ó. Tá vendo? Ele fez a impressão no papel offset, que é o branco. Tá vendo? Então é uma opção de papel. Tem o pólen, que é o mais conhecido, né? Acho que é o mais utilizado, que é o amarelinho, né? O pólen. Um exemplo de papel pólen, ó. Vou mostrar o exemplo desse livro aqui, ó, do Crystal, né? Do Rafael. Tá vendo? É o amarelinho, ó. Tá vendo a qualidade, ó? Tá vendo? O tipo de papel, ó, pólen, que é o amarelinho. Tá vendo? Esse é o tipo de papel que o pessoal tem mais preferência de utilizar, né? E temos o colchê fosco e brilho, né? Que é o papel mais durinho, né? O colchê também é utilizado em capas. Um exemplo desse tipo de papel, ó, é o... Vou mostrar esse livro aqui da Vânia Andrade, né? Botão da Alegria. Tá vendo? É um tipo de papel, ó, que é colchê e é brilho. Tá vendo? É um colchê brilho aqui, ele, ó. Pode ser fosco ou brilho. Mas esse aqui do livro é brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo? Ele é bem mais grosso, ó. A partir de 90 gramas, tá vendo? Então esse é o colchê, né? Como eu disse, ele também é utilizado em capas. A gente vai falar sobre as capas também. Tá vendo? Então esses três são os mais conhecidos, sendo que o mais utilizado é o pólen aqui amarelo. Vou marcar aqui o pólen entre 70 e 90 gramas. A próxima opção é a capa. Vamos falar sobre os tipos de capa, né? Acabamento de capa e tal. A primeira opção relacionada à capa é o tipo de papel. Assim como o miolo, ó, temos essas três opções aqui, mais comuns, né? E a primeira opção aqui é o capa comum, né? Suprema ou cartão triplex, entre 200 e 350 gramas. Estou mostrando esse livro aqui da Amy Okuno, né? Da Miriam, Heroína do Rei. Tá vendo? Capa, cartão triplex, bem parecido com o colchê. E o colchê aparece logo abaixo aqui, ó. Tá vendo? E temos o capa dura. Um exemplo de capa dura, né? Esse meu livro aqui, Os Irmãos do Gelo, que eu fiz recentemente pelo KDP. O KDP agora está disponibilizando capa dura. Tá vendo? Então esse é um tipo de papel relacionado à capa, capa dura. Tá vendo? Então esses são os três tipos de papéis mais comuns relacionados à capa. Claro, existem outros, tem até plástico, né? Mas esses são os mais conhecidos, né? E o mais utilizado aqui é o cartão triplex. Próximo relacionado à capa, capa interna. Talvez você não saiba, mas na parte interna, por exemplo, da capa aqui do livro, você pode fazer impressão aqui também, né? Tá vendo? Se você quiser, você pode ter imagens de capa aqui na parte interna. Claro, isso eleva muito a questão do preço de capa, né, do seu livro. Isso aqui é mais recomendado quando você vai fazer tiragens altas e tal, pois a alta tiragem ajuda a diminuir o custo, né? Quanto mais você imprimir, mais barato vai sair, né? Então se você fizer poucas tiragens, fazer uma impressão interna pode ficar muito caro. Um exemplo aqui, ó, esse Alice, né, Elemento Alfa, da Priscila Gonçalves, e no livro dela tem, ó, tá vendo? Capa interna impressa, tá vendo? Fica bacana, fica muito legal, né, fazer isso aqui. Mas a atenção que vocês têm que ter, que isso aqui eleva muito a questão do preço, né? Do preço de capa. A não ser que você consiga uma boa gráfica aí para poder reduzir esse valor, né? Mas tá vendo como fica bacana? Então são diversas ideias aí que você pode estar utilizando na capa interna aí do seu livro. Tá vendo? Bacana? Você pode então não fazer, né? Que é o que a maioria não faz. Você pode utilizar preto e branco, você pode utilizar uma arte dessa como eu mostrei, preta e branca, ou colorida, como do livro da Priscila. Tá vendo? Vamos supor que você queira utilizar o colorido. Mas lembrando, você leva consideravelmente a questão do preço de capa. Então vamos continuar. O próximo é a lombada, né? Na lombada aqui, temos essas opções mais comuns, né? A primeira é a grampeada,
Vou mostrar um exemplo de capa grampeada aqui. Que é desse livro aqui, ó. O Botão da Alegria, da Vânia, né? Mostrando ele novamente aqui. Pois, tá vendo? Ele tem a lombada grampeada. Esse tipo de lombada grampeada é mais quando o livro é fininho. Não tem uma quantidade de páginas considerável para fazer uma lombada quadrada, né? Que é a mais comum. Então, se o livro é fininho, provavelmente ele vai ter uma lombada assim, grampeada, né? Então esse é um tipo de lombada. A próxima é a espiral, né? Lombada espiral é mais utilizada em livros didáticos, né? Peguei aqui um livro do meu filho, né? Tá vendo? Então eu utilizo a lombada espiral, né? Tá vendo? O pessoal utiliza também muito para encadernar, né? Então tá aqui, ó, lombada espiral. E temos a lombada duplo anel, né? Wire O. Wire zero, wire O, né? O que seria essa lombada aí de duplo anel? Vou mostrar um exemplo aqui que eu tenho, ó. Uma lombada de duplo anel, tá vendo? É parecido com a lombada espiral, né? Tá vendo? Só que ela é de duplo anel. Tá vendo? Isso aqui é um cantor cristão, ó, cifrado. Tá vendo? Lombada duplo anel. Esse é um tipo de lombada, tá vendo? E temos a lombada quadrada, né? A brochura. Lombada quadrada, brochura, né? É a mais conhecida. Mostrando aqui o livro da Mariane Rocha, né? Dimensão Arkham. Tá vendo? Lombada quadrada, né? Colada. É o que o pessoal mais utiliza, né? Que é mais em conta para poder estar produzindo o livro. Tá vendo? Lombada quadrada, brochura. E temos a quadrada costurada, né? Geralmente é utilizada em livros de capa dura e tal. No caso, esse meu livro aqui, capa dura, ele foi colado aqui, né? Dá pra ver que ele foi colado. Mas os livros com lombada costurada geralmente vêm do capa dura. São livros mais artesanais e tal, tem que ser feito à mão ali, bonitinho. Tem até máquinas que fazem, mas eu vejo muito esse trabalho manual, né? Esse trabalho artesanal, né? Lombadas costuradas, né? É um processo bem antigo isso. Então aqui o mais comum é lombada quadrada, brochura, né? E continuando aqui, em relação à capa, né? Temos as orelhas, né? Temos livros com orelhas e livros sem orelhas. Os livros sem orelhas, geralmente vocês vão ver na versão do KDP, né? Versão internacional, né? Os livros são sem orelhas, tá vendo? Mas tem muitos livros por aqui no Brasil também que o pessoal opta por não colocar orelha. Mas os mais comuns tem orelha, tá vendo? Orelha do lado esquerdo, orelha do lado direito. Geralmente na orelha vem as informações de autor, né? E uma pequena sinopse relacionada ao livro, né? Isso aqui no caso é opcional. Isso aqui no caso não é uma regra absoluta, né? Geralmente é o padrão que o pessoal coloca, né? Mas não é regra absoluta. Você pode botar o que você quiser aí. Não se prenda a regras. Tá vendo? E relacionado à orelha, o que eu botei na planilha aqui, é o tamanho. O tamanho que você vai escolher para a sua orelha. Tá vendo? Então aqui na planilha eu relacionei, ó, 0 caso você não queira utilizar a orelha, né? E a partir de 4 centímetros, né? A partir de 4 até 10. Tem orelhas com tamanho maior aqui, né? Já vi orelhas quase do tamanho da capa do livro. Esse, o livro é 16 por 23, é 16 de largura. Tem livros aí com orelhas quase 16, né? Não dá pra ser 16 exatamente porque tem a questão da colagem aqui, né? Tá vendo? Essa colagem aqui da lombada. Então não dá pra ter uma orelha exatamente 16, né? Mas aqui 13, 14, ó. Tá vendo? Dependendo se aqui for se essa colagem for de 1 centímetro, tem orelhas aqui de 13, né? Que é o ideal, né? Então, fica a seu critério aí o tamanho de orelha, né? Eu botei até 10 aqui, que é o padrão que eu geralmente vejo aí. Eu utilizo orelha de 7. Por que eu utilizo orelhas de 7? Eu entrei em contato com a gráfica e perguntei: pô, qual é o padrão de orelha aí que vocês utilizam, que é mais eficiente na questão de aproveitamento do papel, para poder economizar, né? Então você buscando essa eficiência aí para evitar o desperdício de papel, você consegue ter um custo menor ali no seu preço de capa, né? Até porque você pode escolher o tamanho que você quiser, né? Mesmo que vai desperdício de papel ou não. Mas lembrando que mesmo tendo desperdício de papel, esse desperdício é passado para você, para o custo final de impressão. Então se você pode pensar, planejar ali qual é o ideal para poder estar evitando esse desperdício, é melhor, que aí o custo diminui, beleza? Então está aqui o tamanho que geralmente eu trabalho, mas não é uma regra. Você pode escolher o tamanho que você quiser. E por último aqui, relacionado à capa, temos o tipo de acabamento, né? A laminação de capa. Então temos o brilho com verniz total. Um exemplo de brilho com verniz total. Estou aqui novamente com o livro do Samuel, né? E ele fez esse livro, tá vendo? O urso, a raposa e o falcão com brilho total. Você
gente pode ver que está com brilho total na capa. Tá vendo? Tá vendo? Brilho total na capa. Então é uma opção muito utilizada aí, tem muita gente que utiliza, né? Esse tipo de acabamento de capa, que é o verniz total na capa. Próximo é o fosco. O fosco é um dos mais utilizados, né? Eu mesmo utilizo muito o acabamento fosco. Mostrando aqui, ó, o livro do Rafael novamente, né? Cristalo. Tá vendo? Acho que da primeira vez eu falei cristalo, né? Cristalo. Mas acho que é cristalo a pronúncia. Tá vendo? Então ele utiliza o acabamento fosco. Aqui, ó. É o acabamento mais utilizado. Como eu disse, eu também utilizo muito, ó, o acabamento fosco. Meu livro de mãos de acabamento fosco. Gosto muito desse tipo de acabamento, né? É um dos mais utilizados aí, ó. Acabamento fosco. Tá vendo? Próximo tipo de acabamento aqui é o fosco com verniz localizado. Muita gente também utiliza esse tipo de acabamento, né? Só que é um acabamento que, por ter que especificar ali aonde vai pegar exatamente o verniz, isso encarece um pouco ali o preço final de capa, né? Mas fica um acabamento muito bacana. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. A Era do Abismo, né? As Crônicas do Éden, do Bernardo Stamato. Tá vendo? Ele usa verniz localizado aqui nessa área aqui dos personagens, ó. Tá vendo? Vou tentar focar aí, ó. Na área dos personagens, ele usa verniz localizado. Então fica bacana aí, dá um destaque, né, na capa. Outro livro que também tem verniz localizado é o da Priscila, ó, Alice, né, Elemento Alpha. Aqui no título, né, tem o verniz. Aqui de leve também tem, na logo da editora. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tentando focar. Então fica um acabamento bacana aí, utilizar o verniz localizado. Mas lembrando, isso encarece o preço de capa final. É ideal para fazer esse tipo de acabamento quando você vai fazer uma tiragem considerável aí. Aí você consegue reduzir esse custo de impressão especial de acabamento. O próximo aqui relacionado a acabamento de capa é o glitter, né? Um exemplo que eu estou trazendo aqui relacionado a esse tipo de acabamento na capa é o Riacho do Jerimum, da Jade Nalana, né? Não sei se vocês vão conseguir perceber aí na luz, que ele dá tipo um efeito holográfico, né? Não é bem um glitter, né? Mas ele dá um efeito holográfico aqui. Pra mim parece glitter, né? Se vê pela luz aí, não sei se a câmera vai conseguir captar esse efeito, né, de glitter, né? Vamos deixar mais perto. Tá vendo? Esse efeito de glitter, né? Metalizado, brilhoso. É um acabamento bacana aí para dar um efeito no livro. Tá vendo? Então um tipo de acabamento muito interessante você poder estar utilizando aí. Tá vendo? Temos o relevo, acabamento em relevo. Isso aqui eu vejo mais em livros antigos, né, e tal, esse tipo de acabamento. Tentei achar alguma coisa aqui parecida para mostrar, mas a única coisa que eu achei em relevo foi aqui uma bíblia, né? Tá vendo? A bíblia aqui, ela tem um relevo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, entender, né? Ela tem um relevo aqui, ó, no título, ó. Tá vendo? É um acabamento que eu quase não vejo, né? Porque isso aqui deve encarecer muito, dependendo se eu fazer um título enorme, né? Aqui como é pequenininho, né? E feito em alta tiragem, isso aqui sai barato, né? Mas, pô, se for fazer em poucas tiragens e se for fazer algo grande, isso aqui vai ficar absurdamente caro, né? E por último aqui, dos mais conhecidos, é o Hot Stamp, né? Que tem o Hot Stamp dourado e o prateado. Exemplo aqui que eu tenho de Hot Stamp, né? O livro da FML Pepper, né? Não Pare. É utilizado o Hot Stamp prateado aqui, ó, no não. Não Pare. Tem um Hot Stamp aqui, ó. Tá vendo? E o outro exemplo de Hot Stamp dourado, também o livro da Pepper, né? 13. No 13 aqui tem o Hot Stamp dourado.
Hot stamp dourado. Na lombada também. Assim como o verniz localizado, o hot stamp também pode ficar muito caro aí, dependendo da quantidade de livros que você for imprimir, né? E da área que você vai utilizar. Então isso aqui é recomendado para altas tiragens, né? Para poder estar viabilizando aí um tipo de impressão. Mas nada impede você fazer isso um pouco a tiragem, né? Se você vai fazer ali só para amigos e tal, e não tem interesse ali em gerar lucro com o seu livro, porque vai ficar bem caro, né? Fazer. E para poder vender o seu livro vai ter que vender muito mais caro ali. Então são essas opções relacionadas a tipo de acabamento, né? Laminação. E o mais comum aqui é o fosco, né? É o fosco que é utilizado. Eu utilizo aqui o fosco. Aqui embaixo, ilustrações, porcentagem de ocupação na página. Eu só botei aqui para poder vocês calcularem, né? Que eu vou deixar essa planilha disponível no link da descrição para download. Então, a partir dessa planilha aqui, vocês definiram, por exemplo, meu livro vão ter 3 imagens que vão ocupar 100% da página. Você bota 3 aqui. Meu livro vão ocupar 75% de área ali da página. Tá vendo? Ele vai calculando aqui e inserindo na quantidade de páginas finais. Tá vendo? Vamos ter 5 imagens que vão ocupar 50% ali de área ali da folha, né? Da folha do livro. 25%, 6 imagens. 10%, só 2 imagens. Tá vendo? Então, você inserindo ali a quantidade de imagens e a porcentagem que ele vai ocupar ali de área no papel, né? Por página ali, ele vai calculando aqui e acrescentando página. Mas lembrando, isso aqui está calculando conforme o padrão de diagramação que eu utilizo. Teremos vários vídeos de diagramação aqui, onde eu vou mostrar o padrão que eu utilizo e tal. Então, se você está chegando agora, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, acompanhar todo esse processo aí, principalmente o processo de diagramação. Se você tem interesse em aprender para poder estar economizando e tal, aqui eu vou ensinar tudo. Eu vou mostrar os padrões que eu utilizo e os padrões que a maioria dos diagramadores aí fora utilizam. Beleza? Então, continuando aqui, no final temos ISBN, né? Eu botei aqui só para poder complementar a planilha, né? Aqui na parte da ISBN você pode solicitar um ISBN com terceiro, né? Com terceiros que tem um cadastro na CBL vão solicitar. Você diretamente tendo um cadastro, você pode solicitar lá o número de ISBN, sai um pouco mais barato. Temos o gratuito do KDP. Já tem um vídeo aqui no canal que eu comento essa questão do ISBN gratuito no KDP para livros impressos, né? Tem que ter uma atenção aqui, porque se você utilizar o ISBN gratuito do KDP, você só pode utilizar esse ISBN dentro do KDP. Mas nada impede você publicar o mesmo livro em várias plataformas e tal, mas o ISBN do KDP só pode ser utilizado dentro do KDP. Depois veja esse vídeo aí que eu comento sobre essa questão. E se você não quiser emitir ISBN, é só botar não emitir. Eu tenho um cadastro na CBL, eu mesmo solicito o meu próprio número de ISBN. Código de barra de ISBN. Tem várias opções aqui, com terceiros. Esses terceiros que têm cadastro na CBL, eles vão solicitar ou produzir de alguma forma o código de barra do seu ISBN a partir do número de ISBN, né? Porque o número de ISBN é a identidade do seu livro. Agora, o código de barras é só a representação gráfica ali do seu ISBN. Mostrando aqui, o número de ISBN é só a identidade do livro, o identificador do seu livro. O código de barras só é a representação gráfica desse número de ISBN que está aqui. Número de ISBN, código de barras é só a representação gráfica do número. Tá vendo? Então aqui, ó, eu boto gratuito por quê? Porque eu, no caso aqui, o ISBN eu pago, né? Lá a CBL para solicitar o número de ISBN, mas o código de barras não. Porque no código de barras, eu pego o número de ISBN, vou nos sites que tem por aí, que geram um código de barras, pego lá e gero o código de barras do meu número de ISBN. Já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a você gerar esse código de barras gratuitamente, né? E tá economizando com isso. Tá vendo? Depois eu só vim aqui e inserir na capa o código de barras. Tá vendo? Então, ó, eu botei aqui gratuito porque eu não pago pelo código de barras. Ficha catalográfica, por lei, é obrigatória, né? Ou você faz com a CBL, né, que sai bem mais caro, ou direto com o bibliotecário, né? O bibliotecário da sua preferência, só fechar com ele que ele vai produzir, porque tem que ser assinada por um bibliotecário a ficha, né? Ou você pode não emitir, caso você faça um livro, por exemplo, no KDP, né? No KDP não tem exigência de ficha catalográfica, né? Você só bota uma ficha de informações, onde vai ter o número de ISBN e tal, mas a ficha catalográfica não é obrigatória lá fora. Lá fora, no caso, no KDP, né? Aqui no Brasil, eu fecho direto com o bibliotecário. E a última opção aqui, que é opcional, né? QR Code, né? Você pode botar QR Code ou não, né? Eu geralmente utilizo QR Code, né? Se vocês forem ver nos meus livros aqui, tem QR Code, né? QR Code que leva para minhas redes sociais e QR Code que leva para minha loja oficial, né? leandrovesilva.shop. Tá vendo? Aqui das redes sociais é um link
que tem todos os links de todas as minhas redes, né, de todos os meus projetos. Então isso aqui é bacana, a pessoa vem aqui, aponta o celular, vai ver todos os meus projetos. Ou aponta o celular para cá, vai direto na minha loja oficial procurar meus outros livros. Entendeu? Então é uma situação opcional que você escolhe, né, se quer botar ou não. Mas eu acho interessante, eu acho bacana utilizar. QR Code, né? Loja oficial, QR Code, link das minhas redes sociais. Todos os meus projetos também. Né? Então acho bacana eu utilizar. Então é isso, pessoal. A partir dessas informações que você vai definir aí como é que vai ser o seu livro impresso. Mostrei aqui vários exemplos, né? Então você escolhe aí o que melhor lhe agradar, né? Ou o que ficar melhor para o seu orçamento, né? Aí fica a sua escolha. Essa planilha eu vou deixar no link na descrição, né? Caso você queira fazer o download aí, para poder ter essas informações aí ao seu acesso, né? Reforçando novamente em relação aqui à quantidade de páginas, né? Isso aqui é só para ter uma noção, né? Ela é mais baseada no tipo de diagramação que eu utilizo, né? Teremos vários vídeos de diagramações aqui no canal, né? E eu vou mostrar os padrões que eu utilizo. E caso você queira utilizar também, essa planilha vai te mostrar com mais precisão a quantidade de páginas. E assim, pessoal, essas são as opções mais conhecidas, né? As mais comuns. Por exemplo, em formato, existem muitos outros formatos, né? Existem outros tipos de acabamentos, como eu comentei no decorrer do vídeo. Então, essas aqui são as mais conhecidas, né? Existem muitas outras opções, mas são opções muito pouco utilizadas. Mas existem, né? Então aqui eu trouxe as mais comuns. Mas se você vê que tem uma opção aí que acha interessante, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários que depois posso fazer uma parte 2 desse vídeo aí, acrescentar essas opções que não foram apresentadas aqui nesse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que queira acrescentar aqui nesse vídeo, deixa nos comentários aí pra gente estar somando informações. Eu tô trazendo aqui informações que vão te ajudar a esclarecer muita coisa relacionada à produção de livros, ao mercado editorial, a marketing, a muitas outras coisas. Então se você tá chegando agora, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E por falar em não perder conteúdo, ativa o sininho, porque ativando o sininho, publiquei o vídeo, você recebe a notificação e vai estar acompanhando aí sem perder nada. Aqui temos vídeos novos toda semana, então ative o sininho para não perder nada. E se curtiu esse conteúdo, deixa o like, isso aí fortalece. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!